Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, e que nesta viagem que estará realizando, Deus te cuide e também todos os que estarão te acompanhando e regresses com bênçãos novamente e sejas assim de bênção para todos os países onde estarás indo. Essa congregação estará orando por ti para que Deus te guarde e te cuide de todo perigo e todos os que estarão te acompanhando. Que Deus te guarde, Miguel. Para essa ocasião nós temos o tema O Mistério das Dimensões. E ele usou a Escritura de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 40 ao 54. E vamos ler em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E escreve Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 7 e 7, capítulo 7, versículo 2, e capítulo 10, versículo 1 ao 11, e capítulo 19, do 11 ao 21. Podem sentar, por favor. Nos diz a mensagem, Rompendo a Barreira do Tempo, pregado 24 de abril de 1974, aqui em Caí, Porto Rico, diz, corrijo, em Ponce, Porto Rico, diz, e os que reconhecem o Senhor como que é hoje, veja, há uma promessa e é para este grupo deste tempo final. E a promessa é que não verão, que? Mas é preciso cruzar a barreira do tempo, porque enquanto estiver no tempo, ou seja, que não verá morte, enquanto estiver em tempo, você está sujeito à morte. Enquanto estamos nessa dimensão de tempo, agora falando das 7 dimensões, enquanto estamos nessa dimensão, estamos sujeitos à morte, porque estamos na dimensão de tempo. Mas se passamos à 6ª dimensão, não estamos sujeitos à morte, porque é outra dimensão onde não existe a morte. Na mensagem, contagem regressiva, na página 22, nos diz o reverendo William Branham, 22 embaixo e 23 diz, mas o astronauta rompe a barreira do tempo. Ele somente segue de um lado ao outro, ele não ouve nada. Desenha uma pedra angular e uma flecha para a pedra angular e as eras. Ele só vai mais além de tudo isso. Veja, ele está bem em cima onde todas as coisas, ele está vivendo na presença de Deus. Sim, Senhor, ele prometeu. Sua palavra diz que ele é o sumo sacerdote. Vê você? Esse grande radar se colocando lá, se movendo, vigie na reunião. E escreve o radar. Você pode ver
quando o Espírito Santo desce na forma do pilar de fogo, como ele prometeu. E aí que escreve o radar é o Espírito Santo, o pilar de fogo. Um homem não vai se sentar ali tentando raciocinar com a ciência. Um verdadeiro crente. O que é ele? O que é ele? Ele é o telão de radar, a tela do radar. Observe e comece a assinalar ao redor. Escreve: o radar é igual ao Espírito Santo. Amém. Ele pega aquele ali, o astronauta. Você tem câncer? Você tem tal e tal? Você é tal e tal de tal lugar? O Senhor Jesus o cura. Aleluia. Ele sai para fora, astronauta. Ó, vá. Que igreja deve ser? Está aqui. Os avanços foram provados pela ciência. Eles mostraram ali mesmo, na Feira Mundial. O temos. Amém? Foi provado em todo lugar. A era do astronauta a qual estamos vivendo. Veja, foi feito as coisas que não se viam. Veja, foi feito de algo do céu. É o mesmo próprio Deus aqui nessa sexta dimensão. E escreve: o que se vê foi feito do que não se via. E uma estrelinha de Davi. É o poder de Deus. Estivemos em tal lugar até que fomos levantados a essa dimensão. E escreve sexta dimensão. Na sexta dimensão, Deus manifestado. E uma estrela de Davi também desenha ali. Mas além disso, de ir ao túmulo e chorar, essa coisa de colocar o laço de luto na maçaneta da porta e despedir para sempre, aleluia. Já entramos no astronauta e navegamos até lá e ver onde está e regressar. Glória. Estamos rumo ao lar mais além das nuvens, mais além da razão do homem. Como o ancião, então será transformado em um momento, em um piscar de olhos. Lá os veremos, homens e mulheres anciãos jovens de novo. Como você sabe? A Bíblia ensina. E Deus disparou um astronauta para lá em cima. Sabemos do que se trata tudo isso. Regressa e desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular e as eras. E escreve Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Não é preciso se apressar para morrer. Morrer não é nada. Seguro, ainda vivendo. Sim, Senhor, é somente levantar os pés da terra para poder ir. Oh, que maravilhoso! Ele prometeu todas essas coisas em sua palavra. Pelo qual o Hebreus 13:8 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. As coisas que ele era capaz, Deus podia conseguir por um homem que estivesse disposto a se render a isso, a palavra de Deus. Porque, como eu disse ontem à noite, ele sempre se manteve com a palavra. Ele desenha uma estrela de Davi. E escreve... Mais adiante, continua dizendo, para ler o que ele escreve ali. Diz: agora você sabe que os astronautas verdadeiramente não são coisas novas. Que de Elias, se ele não foi um astronauta, eu nunca vi um. Ele chegou onde John Gray nunca pensou chegar. E aí que ele escreve: Enoque é igual... Embaixo escreve Elias, é igual um astronauta. O primeiro, ou seja, o primeiro Elias, o primeiro e o quinto, ou seja, o quinto Elias, são transladados. O primeiro e o quinto Elias são transladados. Ou seja, raptados. Bom,
Você sabe, teve um que levantou o voo em câmera lenta uma vez, seu nome era Enoque. Ele unicamente caminhou para cima, mas ele era um astronauta, seguro. Ele estava sujeito, não teve que ser mudado nada, não. Ele já estava sujeito, pressurizado quando começou a caminhar. Ele simplesmente caminhou para fora, passando por todas as dimensões e tudo, caminhou à presença de Deus. E desenha uma pirâmide e as eras. Continua dizendo aqui nosso irmão William. E assim também é no espiritual. Quando você passa essa barreira, não há morte espiritual que possa te tocar. Há morte, e a morte espiritual está rondando. Mas não há morte para quem passou essa barreira. No livro dos selos, na página 261, nos diz: abaixo 261 embaixo diz: veremos isso em mais detalhes amanhã ou no sábado, quando estudarmos as pragas que acontecerão. Será como no Egito. Ele deu tempo de se arrepender. E qual foi a última praga? Foi a morte. Essa foi a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal. Foi morte espiritual. Ela está morta. Isso é no nome do Senhor. Ela está morta espiritualmente. Ele deu lugar para se arrepender. E ela rejeitou. E agora está morta. Nunca se levantará de novo. Ele deu tempo, ou seja, deu lugar a se arrepender. O que aconteceu ali, quando ele nos narra na página 369, embaixo deste mesmo livro dos selos. O que acontece neste tempo final. E ele escreve: a última praga sobre a igreja foi a morte. E também escreve a última praga, morte espiritual. Continuando, 261 a 262, 262, e depois vemos todas essas pessoas pentecostais tratando de trazer os episcopais e os sacerdotes e chamando Santo Padre fulano de tal. Deveriam ter vergonha. Até que grau de cegueira podem chegar? Não disse Jesus quando a virgem fátua veio para comprar azeite? Não conseguiu? E na mensagem, os anjos dos filhos de Deus, pregado 11 de fevereiro de 1996 em Lima, Peru, diz: tudo tem anjo. Ou seja, tudo tem outra dimensão que o guie. Outra dimensão espiritual. A dimensão do Espírito. E buscamos em Revelação capítulo 4, parte 3. Apocalipse capítulo 4, parte 3, onde nos diz, na página 6, diz o reverendo William Branham: nós não somos americanos, somos cristãos. Vivemos, nosso espírito é de outro reino. Se nosso espírito fosse desse reino, então
amaríamos essas coisas, então amaríamos todos estes cantos vulgares e amaríamos todo este rock and roll. Onde seu coração estiver, aí estará o teu tesouro. E nossos tesouros são de cima. Assim, portanto, estamos indo a um reino. Este não é o nosso lar. Estamos somente peregrinando aqui, tentando trazer outros cidadãos fora da escuridão. E vamos a uma cidade. Ele escreve: teu espírito é de cima. Continua dizendo nessa mesma mensagem, os anjos do Filho de Deus diz: agora há duas dimensões, a quinta dimensão e a sexta dimensão. E por isso há uma luta neste planeta Terra. É a luta de duas dimensões que combatem, mas uma, por fim, obterá a vitória. E a outra será destruída. A dimensão de Deus será a que obterá a vitória, e a dimensão do diabo será derrotada. E a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, e ali deixarão de existir. O próprio diabo será lançado no lago de fogo e deixará de existir também. E todos os que estiveram a favor dessa dimensão má, e trabalharam nela e por ela, e trabalharam contra a dimensão de Deus e dos filhos de Deus, perdem o direito de viver eternamente. E na mensagem, jovens lutando contra o inimigo invisível, pregado em 23 de julho de 2010 em São Paulo, Brasil, diz: e agora, jovens, é bom que entendam que os seres humanos são influenciados por duas dimensões. A sexta dimensão, que é o paraíso, a dimensão dos anjos de Deus, a dimensão boa, e a quinta dimensão, que é a dimensão do maligno, com os anjos caídos, com os espíritos maus, demônios e todas essas coisas. Em almas encarceradas, ali nosso irmão Branham nos fala desses anjos caídos. Na página 35, um dos lugares onde ele fala de quem são esses anjos caídos. Vejam na página 35, na metade da página diz: lembre-se de Hebreus 6, aqueles que numa ocasião conheceram a verdade e depois rejeitaram caminhar nela, para os tais não há mais arrependimento. Vê você? São crentes fronteiriços, de fronteira, quando a verdade é apresentada. Quando a verdade é apresentada a uma pessoa por última vez e rejeita recebê-la, então, segundo o livro de Hebreus, não há nada em todo o mundo que possa salvar. Não há mais recurso, não há arrependimento, não há redenção, nem nada. Estão separados eternamente. Assim diz a Bíblia, somente esperando o juízo ardente e terrível que também devorará o adversário. E quando a verdade do Evangelho foi provada e completamente vindicada, e alguém dá meia volta e se afasta dela, então já não há esperança alguma. Esse é o fim. É horrível, mas tenho que dizer. Recordem, os anjos que não guardaram sua dignidade foram colocados nessa prisão e nessas trevas onde o mundo está caminhando agora mesmo, onde não há arrependimento. E aí que ele escreve: anjos caídos, luteranos, wesleyanos, pentecostais. Continua dizendo: e jovens, e os jovens têm que se cuidar,
não devem fazer julgos, uniões desiguais. Devem temer a Deus. Devem conhecer a palavra de Deus. Devem se cuidar, para que assim a bênção de Deus seja sobre vocês e também sejam úteis na obra de Deus. Na mensagem, estejam certos de Deus. Na página 2, diz: como você sabe, naqueles dias Acabe estava reinando em Israel, ou sobre Israel, e Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Não tinha existido nenhum outro rei tão perverso como Acabe, já que ele tinha sido instruído e ele sabia como atuar melhor. Mas ele falhou e desagradou a Deus em todas as coisas que ele fez. Mesmo que ele tivesse um grande sistema militar e o povo prosperava grandemente durante seu reinado, mas, de qualquer forma, você não poderá ir muito longe se está desagradando a Deus. Além de tudo isso, em seu matrimônio, em seu casamento, ao invés de se casar com uma mulher do seu próprio povo, foi a outro lugar e casou com uma pecadora, uma idólatra, alguém que adorava ídolos. Se casou com Jezabel. Ela não era crente, e nenhum crente jamais deveria se casar com um incrédulo, sob nenhuma circunstância. Crentes devem se casar com crentes. Mas Acabe cometeu esse erro. E não há dúvida que Jezabel era uma mulher bela e ele se apaixonou dela pela sua aparência, não porque realmente ela era. Muitas pessoas nesse dia cometem o mesmo erro. E com ela trouxe idolatria à nação entre as pessoas. Os sacerdotes, seus pastores foram vítimas dessa demanda popular. E ele escreve: Acabe era judeu. Não deveria se casar com uma incrédula. E também escreve na frente, se referindo a essa página, diz: nenhum crente deve se casar com uma incrédula, sob nenhuma circunstância. Crentes com crentes. E esta é uma recomendação, não para que passemos despercebido, mas para que levemos em consideração, porque assim está nas leis divinas e assim a bênção de Deus possa vir sobre o casamento, sobre o matrimônio, e não fazerem julgos, uniões desiguais e não estar na permissiva vontade de Deus. Como quando ele uma vez me disse: olha, vamos casá-los. Era um julgo desigual. Porque é melhor que se casem, mesmo que vivam na permissiva, a que estejam convivendo, porque eles já continuavam insistindo, e ele dizia que não, e depois foi até ele e disse: olha, Benji, vamos casá-los. E foi feita a oração por eles, e quando eu disse: como eu os caso? Leia Escritura de Misericórdia. E eu, como que num casamento, ler Escritura de Misericórdia? Mas todas essas coisas são e se falam para que saibam quando fazem julgo desiguais, pois estão na permissiva vontade de Deus. O qual ali, o irmão William escreve
que, sob nenhuma circunstância, isso não digo eu, disse o irmão Branham e o irmão William que escreveu ali. Continua dizendo, temos que compreender que há um mundo espiritual bom e há um mundo espiritual mau. Há um Senhor Cristo bom e há um diabo mau. Não há diabo bom, porque diabo é o que, Miguel? Inimigo ou adversário. Diabo e Satanás. Adversário e inimigo. Vejam no livro de Revelação, capítulo 5, parte 1, Apocalipse, capítulo 5, parte 1, na página 22. Diz... Aqui, enquanto eu estava procurando mostrar isso aqui, aqui está onde o pecador normal corre. Aqui embaixo, no fundo. Agora o cristão sobe um pouco mais alto que isso e levanta por cima de toda essa coisa. Esse é o penhor da sua salvação. Agora, que vocês possam saber quando que as visões fazem a pessoa. Assim creiam, Deus sendo o meu juiz, eu nunca tenho a intenção de ter outras. Se vem, guardo para mim mesmo. Vem? Porque eu vejo o que isso faz. As pessoas não estão prontas para tal ministério. Assim que você tem que deixar isso em paz. Você vê, continuar aqui atrás e desenha para tal ministério e desenha uma pedra angular e uma flecha para ela. Vê você? Continuar aqui atrás. Se eu alguma vez regresso ao campo de novo, eu serei. Se alguma vez venho ao campo novamente, eu serei um evangelista. Mas veja aqui, sobre isso. Regressando aqui, voltando aqui dentro, você sobe aí, isso celestial aqui em cima. Você vive em cima, ao redor dessas dimensões aqui. Você vai mais além do que qualquer homem possa pensar, mais além do que qualquer coisa, de qualquer dessas coisas. E isso te traz acima a esses espaços ali. E aí ele desenha os 3 círculos. E no do centro escreve 7ª dimensão, no próximo 6ª dimensão e no próximo 7ª dimensão. 5ª dimensão, corrijo. 7ª dimensão, 6ª dimensão e 5ª dimensão. Ou seja, alma, espírito e corpo. Mas você vê, agora temos, pelo Espírito Santo, o penhor da nossa herança, porque fomos levantados sobre as coisas do mundo e nos conduzimos ao longo como o mundo, mas estamos acima do mundo. Ó, irmão Neville, Deus seja misericordioso e conceda à igreja do Deus vivente. Na mensagem que estamos lendo, jovens lutando contra o inimigo invisível, continua dizendo, assim que, vejam vocês, temos que nos colocar da parte do programa de Deus, da parte do reino de Deus, da parte do exército divino bom, da parte de Cristo, o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel, e todo o programa divino que Deus realiza no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Na mensagem do Ano Novo, que foi pregada em 30 de dezembro de 2016, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: para este tempo final, as 2 oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, estarão na terra. Elias estará soando a trombeta da festa das trombetas para juntar Israel. O ministério de Elias e Moisés são os ministérios para os judeus para este tempo final. O ministério de Elias os levará ao Messias, ao filho de Davi, ao rei de Israel, que se sentará no trono de Davi e reinará, com o reino de Davi restaurado, que é o reino de Deus na terra sobre Israel.
e sobre todas as nações. O Ano Novo Judeu é importante, tem significado profético como todas as demais festas de Israel, como essas 7 festas de Israel ordenadas por Deus para serem lembradas, comemoradas. Assim também o Rosh Hashanah, o primeiro de Tishrei, que é o Ano Novo Judeu. Portanto, Israel será despertado, terá um despertamento espiritual neste tempo final sob o soar da festa das trombetas para Israel. É o que despertará e juntará Israel para se preparar e evitar serem condenados no juízo que vem para toda a humanidade. E no livro de citações, na página 9A, ou seja, essas são as páginas que estão atrás. 9A, parágrafo 88 diz: ali, João olhou e o viu, ele parado, com pés de bronze. E escreve Moisés e Elias. A quem João olhou? A quem tinha esses pés de bronze, ou seja, juízo, Moisés e Elias. Olhos como chama de fogo percorrendo através da terra. Daniel o viu 700 anos antes disso, na mesma posição, o mesmo tipo, o mesmo homem em pé ali, o ancião de dias e um como filho do homem que se reuniu com ele, e todo o juízo foi encomendado a ele. Recordem, o juízo é dado ao filho, parado em pé no juízo do trono branco. E escreve o juízo. Escreve também Daniel e João viram o mesmo. E na mensagem, parado na brecha, na página 6, nos diz: mas se ele não julga por nenhuma igreja, na minha opinião, porquanto há tanta diferença e confusão demasiada, mas ele a julgará. A Bíblia diz: ele julgará o mundo por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Agora, isso é escritural. Agora, e a Bíblia diz que no princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim que ele é a palavra. E esta é Cristo em forma de letra. E ele ali escreve: Deus julgará pelo verbo encarnado. E vejam no livro dos selos, na página 86, 86, 87, 86 embaixo diz: ele vem para levar seus súditos, ele revelou seus segredos e eles o reconheceram. Depois, para esse tempo, o tempo não será mais, já se acabou. Terminou. Bem, agora, ele deixa o trono onde esteve como cordeiro intercessor para ser o leão, um rei, para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem. Ele já não é mediador. Recorde o ensinamento do Antigo Testamento. Quando o sangue se afastava do propiciatório, o que acontecia? Se convertia
em tribunal de juízo. E agora, quando o Cordeiro imolado saiu da eternidade do trono do Pai e tomou seus direitos, foi então um tribunal de juízo. E ele, então, já não é um cordeiro, mas um leão, o rei. E clama pela sua rainha que venha a parar ao seu lado, estar em pé do seu lado. Ele escreve, já não é mais cordeiro, mas leão, leão rei. Ele também escreve, o sexto selo é igual ao juízo. E também escreve, parar-se na pedra angular, em pé na pedra angular para julgar o mundo. E uma pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular. E também na mensagem, como a águia agita seu ninho, nos diz numa parte aqui, página 20, página 21 diz: a metade da página diz: Ló era um homem justo, a Bíblia diz, mas os pecados do seu povo de Sodoma afligiam sua alma justa diariamente. Assim é como faz os corações dos verdadeiros filhos de Deus hoje. Ló tinha visto a perversão e o maltrato do corpo humano, drogados, bêbados e delinquência juvenil. Mas a parentela de Ló riam dele, e eles não criam nele. Posso ouvi-los rindo de Ló, dizendo: como uma grande cidade como Sodoma será destruída com toda a sua força e poder, e os avanços supercientíficos, e eles estão dizendo as mesmas coisas hoje. Como pode o mundo ser destruído por fogo? Como pode chegar ao final? Continuamente murmuravam. Meus queridos irmãos, direi isto, direi como isto seguirá. A mesma palavra que falou o mundo à existência, falará fora da existência pela palavra do Senhor. Foi falado à existência, e pela palavra do Senhor falará fora da existência. E ele escreve ali a destruição do mundo pela palavra falada de Elohim. Deus, seja misericordioso com essa pobre, miserável, cega, miserável nação. Se tornou rica e acrescentada em bens, mas está nua diante de Deus e não sabe. Que cena horrível. E aí escreve Apocalipse 11, do 3 em diante, e 19, do 11 ao 21, e 17, e 14, do 14 ao 20. Isso do livro do Apocalipse. Olhemos ao que tomou lugar antes que Sodoma fosse arruinada por Deus. Quero que vocês notem que Sodoma foi destruída por fogo e no tempo de Noé, o mundo foi destruído por água. Deus fez um pacto com o homem que ele não destruiria o mundo com água outra vez. Mas ele não fez nenhum pacto com relação ao fogo. Portanto, ele pode destruir o mundo com fogo e não quebrantar sua palavra. Pedro, o apóstolo, viu isto e falou dele. E aí escreve com fogo.
E isso está em 2 de Pedro, onde o apóstolo Pedro nos fala. 2 de Pedro, capítulo 3. Continua dizendo aqui nosso irmão William, na mensagem que estamos lendo, se falou muito do juízo divino, do dia do juízo, mas este tempo é no qual toda a humanidade enfrentará sob a festa das trombetas para o ouvir e para serem julgados todos que não estiverem do lado do Senhor. É um tempo de preparação, porque depois vem a sexta festa, que é a festa da expiação para o povo hebreu. E depois da sétima festa, que é a festa das cabanas, agora, vejam como eles recebem a festa da expiação, mas a recebem nesse outro lugar, esse outro propiciatório. Aí é onde eles recebem a expiação. Que é a festa das cabanas, e depois a sétima festa, que é a festa das cabanas, que corresponde ao reino milenial do filho de Davi, do rei de Israel, que se sentará no trono de Davi e reinará por 1000 anos sobre Israel e sobre todas as nações como um reino de paz, de amor, de justiça e de prosperidade, sobre tudo espiritual. Será um reino onde a humanidade será cheia do conhecimento da glória do Deus de Israel. E na mensagem, o mensageiro a Israel, pregado 1º de fevereiro em Cali, Colômbia, nas primeiras 2 partes da terceira etapa, dessa terceira etapa, foram falando a palavra criadora. Em que idioma? Em inglês. Mas agora a última parte da terceira etapa está num idioma que ele não conhecia. Não era seu idioma. E cita do livro dos selos. Uma delas se abriu ontem, outra hoje. E restou uma coisa que não posso interpretar porque está no idioma desconhecido. Porque está no idioma desconhecido, diz o irmão William. Mas estive ali parado e olhei diretamente. E essa é a terceira etapa, o que vem. E o Espírito Santo de Deus, ou seja, que é o Espírito Santo realizando essa obra, realizando essa terceira etapa, o que vem. Ó, irmão, por isso foi que todo o céu esteve em silêncio. Diz nosso irmão William, está ligado ao que causou silêncio no céu por meia hora. De Apocalipse capítulo 8, versículo 1, quando o 7º selo foi aberto, houve silêncio no céu, como por meia hora. Para que o mistério do 7º selo seja conhecido, o qual foi aberto no céu, tem que essa terceira parte da terceira etapa estar falando nesse idioma desconhecido, falando, revelando esse mistério, revelando os 7 trovões. Isso será os 7 trovões falando. A voz de Cristo, o anjo forte e o Espírito Santo falando no meio da sua igreja e revelando todas essas coisas que correspondem a essa terceira parte da terceira etapa. E a terceira etapa será em reticências. Essa parte da terceira etapa será numa grande carpa catedral. Não pode desligar da visão da carpa que foi mostrada ao reverendo William Branham. Veja, essa terceira parte da terceira etapa não pode se desligar de uma grande carpa catedral. Vão juntas.
Portanto, o sétimo selo e a sétima trombeta será o mesmo, diz o reverendo William Branham, o mesmo que ao sétimo selo para a igreja. É a sétima trombeta para Israel. E, consequentemente, o mesmo que ao sétimo selo para a igreja é o sexto selo para Israel. Portanto, a pergunta é, quando vai se cumprir essa terceira etapa em toda a sua plenitude? O reverendo William Branham disse que será em certo lugar, em uma grande carpa catedral. Se ele disse, sendo o precursor do sétimo selo, sendo o precursor da vinda do Filho do Homem, da vinda do Senhor com seus anjos, com Moisés e Elias, então oramos para que em breve seja feita uma realidade a visão da carpa, onde temos a promessa de que haverá uma manifestação grande da parte de Deus. Na página 471, tinha lido que o reverendo William Branham foi levado mais acima, a uma dimensão mais alta. E aí viu uma grande carpa catedral e todas as coisas que estavam acontecendo aí. E ele disse, há uma coisa que não pude interpretar porque está no idioma desconhecido. E disse que é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, que aí está o Espírito Santo falando. Estará falando em outro idioma. Ele conhece todos os idiomas, ele estará falando, ele estará no último dia falando como falou em cada era. Falou em diferentes idiomas. Por quê? Porque falou no idioma do mensageiro de cada era. E se o sétimo selo é a terceira etapa e a terceira parte da terceira etapa em outro idioma, então, se é em outro idioma, alguém tem que estar falando em outro idioma. E será o Espírito Santo, através de outro idioma, que estará falando o instrumento que ele tiver para esse trabalho. Aí está mais simples para entender. Ou seja, está mais claro. Como diz, mais claro no canto galo. Estará falando em espanhol, onde ele escreveu em vários lugares no livro dos selos. Ou seja, que a manifestação da terceira etapa do cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, na visão da grande carpa catedral, estará se falando no espanhol, por meio do instrumento que ele tiver nesse lugar, o qual estará falando, revelando o mistério dos 7 trovões. Na mensagem Princípio da Criação, pregado domingo 24 de fevereiro de 2013 em Cayey, Porto Rico, diz: Veja, é tão simples. Como Deus está cumprindo tudo, por isso ele dizia, se não vigiarmos, vai nos escapar da etapa de preparação. Vai passar por cima e depois vão dizer, mas não se supõe que tenha ocorrido primeiro um rapto? E isso já está no passado, será dito. A igreja tem a promessa de que vai receber a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A fé é a revelação que está contida nos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, que João escutou e foi proibido escrever. Isso vai ser revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque são os 7 trovões, a voz de Cristo falando consecutivamente, por 7 ocasiões. Contém o mistério da sua segunda vinda, contém o mistério pelo qual houve silêncio no céu, como por meia hora, em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante, e Apocalipse capítulo 10. Ele já tem um livro na mão aberto, o qual toma no capítulo 5 de Apocalipse e o traz à terra para a sua igreja, para dar a revelação contida desses 7 trovões e dar, consequentemente, a fé, a revelação para a sua transformação e rapto, ou arrebatamento ao céu para estar, ou ir à ceia das bodas do Cordeiro. Também,
A igreja tem a promessa de que a terceira etapa, a qual virá pela palavra criadora sendo falada, será, já não no idioma nem alemão nem no inglês da Inglaterra, nem inglês da América do Norte, mas em um idioma desconhecido ao inglês. E, portanto, haverá um idioma que estará sendo usado através do qual Cristo estará falando à sua igreja. Tudo isso que contém os 7 trovões de Apocalipse e estará dando assim a fé para ser transformados. Ou seja, que a terceira etapa, onde a igreja recebe, é onde a igreja recebe a fé para ser transformada, será num idioma desconhecido ao reverendo William Branham, porque não falava esse idioma onde os trovões emitem suas vozes em outro idioma, e onde a terceira etapa estará falando à sua igreja. E ele viu uma grande carpa catedral, onde estava se realizando um culto, uma atividade de pregação e chamamento ao altar. Não era seu tabernáculo, não era sua igreja, não era sua carpa, pois ele chegou ali e estava no ar, o qual mostra que estava em outra dimensão. Não estava no corpo físico, mas que ele foi a um lugar, foi levado a um lugar onde estava se realizando e estavam se realizando atividades sob uma grande carpa catedral, da qual diz que parecia uma carpa e parecia uma tenda e parecia uma catedral, um edifício, ou seja, que tinha características de um edifício, de uma catedral e tinha características de uma carpa, de uma tenda. Se tivesse sido somente uma carpa, uma tenda, então já não era um edifício, mas uma carpa, uma tenda de lona, do que fizesse, mas é um edifício. Portanto, ele diz que será numa grande carpa catedral, onde a terceira etapa vai estar manifestada. E também ele diz que na terceira etapa, serão vistas as coisas que foram vistas em parte, o poder de Deus manifestado, através do ministério do reverendo William Branham. Diz que isso foi visto em parte, ou seja, tudo que ocorreu nele foi em parte, vai ser visto, vai ser manifestado em toda a sua plenitude, quando vier o aperto. Portanto, vigie o aperto. Mas antes que chegue o aperto, oremos para que apareça a carpa catedral que está prometida, porque é aí onde haverá uma grande bênção para os crentes em Cristo, para receber a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É aí onde o poder de Deus vai estar presente, onde Cristo em Espírito Santo vai estar presente, onde o anjo que acompanhava o reverendo William Branham vai estar aí presente também. E vai estar aí também presente o reverendo William Branham. Mas isso não vamos explicar pelo momento. Isso vamos deixar que chegue o momento correto para falar desse tema, ou quando estiver ocorrendo, saber que algo grande estará se movendo. Agora vejam vocês algo. E é que o reverendo William Branham estava ali com o anjo e, consequentemente, ele disse no livro de citações que o anjo e ele desceram, baixaram, ou seja, que isso nos mostra que já é ou foi depois do juízo da sexta dimensão, porque quando ele perguntou, eu quero ver Jesus. E ele disse, ele está mais acima, ou seja, na sétima dimensão. Mas ele virá a ti, e tu serás julgado. E caramba, como que eu serei julgado? E Paulo diz, Paulo também.
Ou seja, que todos os mensageiros serão julgados. Eu preguei, ele disse, eu preguei o mesmo que Paulo. E dizem, nisso estamos confiando. Diz, se tu entrares, nós entraremos. Agora vejam a responsabilidade. Tem um lugar onde ele diz de que há pessoas que desejam ser um anjo, um mensageiro, e não sabem a responsabilidade tão grande que é essa. Está no livro dos selos, se encontrarem, que diz, nunca desejem ser algo assim. Não sei se em perguntas e respostas. Ou ao final de um dos selos, o sexto selo. Pode ser o sexto selo. Sexto selo, sim, página 377. Do livro dos selos. Diz, embaixo, muitas pessoas chegam e dizem, irmão Branham, como gostaria de ter um ministério? Irmãos e irmãs, vocês não imaginam o que acompanha um ministério desse tipo. E depois a responsabilidade de ver que há pessoas confiando em cada palavra. Recordem, se eu digo algo errado, Deus demandará seu sangue de mim. Pense, é algo muito tremendo. E aí ele escreve, irmão, ele escreve, a responsabilidade de ministério de profeta. E mais, a responsabilidade do ministério sob carpa. Agora vejam algo aqui. Estava dizendo que ele esteve ali com o anjo. Agora já para essa etapa, a Igreja do Senhor está pronta e preparada para receber essa visita. Portanto, tem que haver um tempo de preparação, como ele disse, consagra-te para a visita dos anjos. Veja, houve algo que ele tinha que fazer, consagrar-se para essa visita dos anjos. E assim também esteve sendo falado ao povo neste tempo final que se consagrem para a visita que teremos em breve da sexta dimensão. E vejam vocês um ensinamento que o irmão Branham nos fala numa ocasião, na mensagem, uma total liberação, nos diz, ele está falando de que antes de ir diante de Deus para pedir algo, a pessoa corrigir as coisas primeiro, porque enquanto há pecado, Deus não escuta a oração. E ele está falando que antes de ir à presença de Deus, ir à pessoa que ferimos, ou faltamos ou falhamos. E ele diz, eu tive que fazer isso. Ele vem relatando tudo isso, mas para não ler tudo. E eu sei que fiz mal. Eu menti. Causei a minha esposa mentir. Eu creio que eu mencionei, contei aqui na igreja. Foi uns dias, alguns dias, não faz muito.
Faz como 6 semanas atrás, os advogados me mantinham tão aflito sobre essa investigação, até que quase não sabia onde estava. Eu acabava de chegar à minha casa, do escritório, para tomar o jantar. E o número do telefone privado soou. Estava sentado na mesa. E Meda foi responder o telefone. Ela pegou com a mão e disse, são esses advogados de novo. Eu disse, recordem que toda a vida do irmão Branham e sua família e tudo reflete ou refletiu este tempo final. Eu disse, eu não podia, eu não suporto mais, sinto como se a minha cabeça fosse sair. Estou perdendo minha mente, somente tirando, indo para esse lado e para o outro lado, e para o outro lado. Eu disse, não posso suportar. E me levantei, eu disse, diga que eu não estou aqui. Ou seja, se levantou e correu e disse, eu não estou aqui, e se foi. Talvez muitos fizeram isso como que eu vou e não respondo o telefone. Vejam, era algo que talvez normal, mas vejam o ensinamento tão grande. Diz, e me levantei e eu disse, diga que eu não estou aqui. E corri atrás da casa. Quando voltei, ou seja, quando ele voltou a entrar em casa, pela porta que tinha saído correndo, diga que eu não estou. E entrou. Meda é muito consciente dessas coisas. Ela me encontrou na porta, quase chorando, ou seja, Meda estava chorando. Ela disse, Billy, essa foi a coisa correta de fazer? Você sabe como eu sou. Eu disse, seguro. Eu não estava aqui justo então, aqui dentro então. Disse, eu não estava ali. Eu sabia que Deus tinha me condenado por isso. Eu disse, eu não estava aqui dentro nesse momento. Disse, mas você estava aqui quando ele fez a chamada, quando telefonou. Essa tarde, eu fui orar por um bebê doente. E antes de eu sair da casa, o telefone voltou a tocar. Ou seja, nessa mesma tarde, tinha acontecido esse incidente, nessa mesma tarde, e o telefone soou, tocou de novo, e o pequeno José correu lá, e pegou o telefone e disse, papai, você quer que eu diga que você não está aqui? Vê você como o pecado corrompe? Que tipo de família se tornaria essa? 1 de João, capítulo 5, versículo 21. Se o nosso coração não nos repreende, confiança temos em Deus. Sabemos que, enquanto temos pecado que não foi confessado, Ele nunca nos ouvirá. Isso é forte. Mas isso, repete, a igreja necessita dessas coisas. Depois eu comecei a orar por este bebê. E quando comecei a impor as mãos sobre ele, o Senhor me repreendeu e disse, tu disseste uma mentira. Você não está em condição para orar por este bebê. Eu dei meia volta e me disse, Senhor, você somente espere aqui. Eu tenho algo que corrigir. Eu tenho que corrigir algo. Eu telefonei ao advogado e fui lá, embaixo nessa oficina, o chamei, que entrasse, e eu disse, olha, Senhor, eu disse uma mentira. E ele escreve, mentiu. Eu fiz que minha esposa mentisse. Ela disse que eu não estava ali. E eu corri para trás da casa. E eu confessei e contei para ele. Ele caminhou até mim,
colocou suas mãos sobre meus ombros, sobre o meu ombro. Ele disse: irmão Branham, eu sempre tive confiança em você, mas agora tenho mais do que nunca. Um homem, ele disse, que está disposto a corrigir seus erros. E eu disse, eu comecei a orar por um bebê. E o Senhor não, ou seja, começou a contar o que tinha acontecido. Só simplesmente me repreendeu no meu coração, ou seja, o Senhor, porque eu sabia que tinha feito mal. Porque eu sabia que eu tinha feito mal, atuado mal. Agora, vejam, vamos fazer uma pausa aí. E nessa mensagem, estejam certos de Deus, vejam algo por essa linha. Nos diz, páginas 6 e 7 diz: como você saberá que quando confessamos nossos pecados e satisfeito todos os requisitos que Deus demanda, nós cremos em Deus. Há certas coisas que têm que ser feitas e serão feitas segundo sua vontade. Talvez confessamos nossos pecados, talvez corrigimos tudo o que estivemos falhando, corrigindo tudo aquilo que sabemos. Cada requisito que Deus demanda, tentamos cumprir tudo. Mas, até contudo, Deus permanece em silêncio. Ele simplesmente não nos responde. Estou seguro de que nessa manhã, estou pregando a pessoas que chegaram a estar nessa situação. Eu mesmo me encontrei nessa situação várias vezes. E ali se refere a essa quando continuamos lendo ali. Eu mesmo me encontrei nessa situação várias vezes, em que revisei minha vida e vi cada pedra e encontrei que fiz algo incorreto. E fui e confessei e disse: Senhor, o corrigirei. E fui e o corrigi. Depois regresso e oro: Senhor, Tu és Deus, me responde. Estou seguro de que preenchi os requisitos que você pede que eu faça. Fiz tudo o que Tu queres. Mas parece que Ele não se move. Parecia como que Ele fica em silêncio. Ele escreve: silêncio e uma estrela de Davi. Agora recordem, a meia hora de silêncio. E o que acontece? Isso, no livro dos selos, na página 60, 80, que ele diz: veja as coisas que acontecem durante essa meia hora de silêncio do sétimo selo, primeiro Deus. Vejam as coisas que acontecem. E as coisas que estão acontecendo, uma delas é o povo se santificando. Porque algo grande vem. É então quando você tem que estar seguro de que Ele é Deus. Não se desanime. O único é que em seu coração você deve de estar certo de Deus. Esse é meu tema. Esteja certo. Antes de fazer qualquer coisa, é quando você fez tudo o que Ele disse. É então quando você está seguro de que Ele é Deus. É então quando a fé desce, quando a fé trabalha. Aí mesmo, a fé permanece firme. Não se move, porque conhece que Ele é. Você preencheu cada requisito. Você crê que Ele é. E a fé permanece firme. Ó, bendito seja o nome do Senhor. Ó, bendito seja seu nome. A fé não se moverá, porque está segura que Deus permanece e que é galardoador dos que o buscam. Tabernáculo Branham. Oxalá que isso chegue ao profundo. E eu poderia dizer: Igreja Grande Carpa Catedral, oxalá que isso
encha o profundo de vocês também. Oxalá que isso chegue ao profundo e que nunca se mova de vocês. Se você preencheu todos os requisitos que Deus exige, e se você crê em seu coração que Ele é, então será que Deus simplesmente está provando sua fé. Ele ama fazer isso. Você confessou o seu pecado, você fez isso. Você já fez tudo o que Ele demanda. E acontece que Ele ainda permanece em silêncio. Em silêncio. Recorde, a fé dirá que Ele é. A fé não se moverá, sem poder explicar o porquê. Mas sabendo que Ele é, e estando certo de que Ele é. Então recorde de que se Ele é, então sua palavra terá que ser a verdade. E se Ele pediu fazer certas coisas e você já o fez, então Ele estará obrigado a guardar a sua palavra. Não retroceda dizendo, creio que não fui curado. Isso é ter uma fé pobre e fraca. Não creia assim. Mantenha sua fé firme. Se você sabe que preencheu todos os requisitos que Deus demanda, e isso vai ocorrer com nossos corpos, ao preencher todos os requisitos, vamos ser curados. Neste corpo corruptível e temporário, há um corpo eterno e glorificado que não verá morte, que não verá doença. Não haverá nada que o moverá. Ele é. E você está seguro. Os que esperam no Senhor terão novas forças, levantarão asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora veja, continua dizendo aqui, onde paramos, na mensagem de uma total liberação, diz, depois no próximo dia, minha esposa me disse, para onde você vai? Eu disse, para minha cova. Era um lugar onde ele ia orar. E eu fui para a minha cova, lá em cima em Charleston. Ele escreve a cova, onde estive indo por anos, e eu entrei ali e orei todo dia, todo esse dia. Ó Deus, nunca deixes que eu faça uma coisa como essa de novo. Me perdoe, Senhor, porquanto comecei a pôr minhas mãos sobre as pessoas doentes para orar. Então, fui repreendido, fui condenado ao redor, como às 3 da tarde, eu saí, e ali, uma pedra grande colocada ali, e eu subi nessa rocha, e estava olhando para cima, para o leste. E escreve, olhando para o leste, com minhas mãos para cima, louvando ao Senhor. E era silencioso ali. Havia silêncio. E eu disse, Senhor, se você somente uma vez tu passaste ao lado de Moisés, e ele disse que era quando tu tinhas na fenda da rocha, e se parecia como as costas de um homem. Eu disse, poderia fazer outra vez, Senhor? Ele escreve, anjo, me deixe saber que eu estou perdoado. Eu disse, se me ajudares e vieres à minha mente, eu disse, Senhor, eu não sou muito forte mentalmente, porque eu não tenho educação. Agora, quando é que os escolhidos de Deus saberão que estão reconciliados com Deus totalmente? Quando Ele nos adotar.
Porque vejam, e disse, eu estou tentando te servir. Tu conheces meu coração. E eu não teria feito isso. Eu não devia fazer isso. Ou seja, está falando do que tinha ocorrido. Minha cabeça se sentia como que ia cair, estava muito pesada, estava tão nervoso, e eu fiz no momento inesperado, quando Satanás me surpreendeu. Eu disse, se tu me perdoas, deixe-me ver, Senhor, permita-me te ver, Senhor. E Deus, sendo meu juiz, somente ali ao meu lado, um pequeno lugar entre os arbustos, começaram a girar. Algo como um vento. E isso veio exatamente ao redor do lado da cova, escreve cova, onde eu estava. E atravessou através dos bosques, ó irmão, uma paz que ultrapassa todo entendimento, me inundou. E chorei, eu me levantei, eu gritei. Eu sei que meus pecados foram perdoados. Veja, vê, eu estava desligado com Deus. Eu não podia ter liberação para esse bebê. Agora, vejam algo que ocorreu também na visão da carpa, onde ele viu ali, vejam na página 40 do livro de Citações. Esse é do parágrafo 321. Página 40. Aí esse parágrafo, uma partezinha aqui diz: e depois vi uma mulher numa maca de ambulância postrada ali, um varão atrás dela, estava em pé, em muletas, de modo que eles estavam ali parados, esperando sua vez. Uma mulher estava tomando seus nomes e coisas, e depois estava uma lona esticada ali, que ninguém podia chegar ao redor dessa carpa. Quero que você veja isso e escute como é, para que veja a diferença. Então ouvi algo como redemoinho. Ou seja, como um vento. Diz 3 vezes, faz 3 vezes. Como sempre o faz a cada vez que temos um serviço de cura, é o que acontece. Assim é como sempre se ouve. Soou desse modo no arbusto, essa vez que o ouvi. Sempre foi desse modo. Vejam que aí nos mostra uma igreja perdoada. Porque ali, ele disse, mostra-me, Senhor, se me perdoou. Que venha à minha mente, que seja como quando colocaste Moisés sobre a rocha ou na fenda da rocha. Quero saber se me perdoou. E se ouviu esse ruído, esse ambiente. Ele sabia que o anjo estava ali. E vejam na visão da carpa, também acontece o mesmo. Portanto, já para esse tempo, o povo de Deus estará pronto. Porque a presença de Deus virá assim no meio do povo, dessa forma que aparecia ele, onde a coluna de fogo depois do irmão Branham viu que se pousou sobre o quartinho de madeira. E em outros lugares ele disse que estava ali. Mas vejam que não tinha descido ainda. Algo faltava. Algum requisito faltava.
no povo. O mesmo requisito que o irmão Branham ali nos relata, o qual, depois do que aconteceu, ele orou a Deus e depois vê como quando pede que mostre se tinha sido perdoado. E veja a maneira em que mostrou. Agora vejam vamos continuar um pouquinho mais adiante. Diz, no próximo dia, havia um homem em Chicago, o qual é um grande homem, um católico recentemente convertido. As válvulas do seu coração estavam inchadas, como uma câmara de pneu inflamada, e ele esteve tentando cortar, extrair por muito tempo. Iam e ele não deixava. Finalmente, ele conseguiu uma entrevista, ou seja, uma entrevista com o irmão Branham. Essas entrevistas, ficamos com elas até que conseguimos o que estava mal. E o homem não tinha acabado bem até que o Espírito Santo regressou abaixo através da sua vida e o chamou a algo que ele tinha feito quando ele era um coroinha na Igreja Católica. Ele disse, essa é a verdade, ou seja, o irmão Branham está falando dessas coisas que ele tinha feito. Ou seja, o Espírito Santo, através do irmão Branham, estava ali, discernindo. Essa é a pura verdade, disse essa pessoa. Disse, você quer me dizer que isso estava contra mim? Eu disse, essa é a única sombra que eu posso ver em sua vida. Regressei e disse ao doutor, disse o doutor, bom, corrijam todas as coisas agora, teremos a operação. O doutor disse, examinaremos esse velho coração de novo. E quando ele examinou, ele disse, você não necessita de uma operação. Veja, se o nosso coração nos condena, nós queremos completa liberação. Não queremos estar na metade igreja, queremos ser uma igreja genuína, ou não ser nenhuma igreja. Queremos ser verdadeiros cristãos, ou nenhum cristão. Queremos uma total liberação dos nossos hábitos, dos nossos pecados, dos nossos pensamentos de malícia, das nossas más ações, da nossa negligência, tudo o que tivermos feito. Queremos uma total liberação, para que quando pessoas venham a essa igreja, para que se ore por eles, haverá somente um grupinho pequeno, talvez não mais de 100 ou 200 sentados aqui, mas estarão completamente nas mãos de Deus. E quando oramos, então Deus ouvirá desde o céu. Deus quer alguém que Ele possa segurar em suas mãos, alguém que Ele possa dizer, confio nele, eu posso mandar isto, meu servo doente, ao Tabernáculo Branham, em Jeffersonville. E esse grupo de pessoas estarão em um acordo unânimes. Algo acontecerá. Bom, veja o que Ele faz por nós na condição em que estamos. O que Ele faria se estivéssemos em um coração, em um acordo unânimes? E a única maneira que podemos conseguir isso é unir nossos corações em amor fraternal, obedecendo os ofícios da igreja e o pastor obedecer a Deus. Então Deus opera através do pastor, através da junta diretiva aqui na igreja, e todos juntos em uma unidade para o reino de Deus.
Então Deus ouvirá quando tivermos o grupo unido. Não deixe que nada te preocupe, te aborreça, não se desanime com nada. Agora vejam também no livro, neste livro, Demonologia. Vamos fazer uma pausinha ali. E na mensagem, Espíritos Sedutores, nos diz na página 9, 9 e 10 diz: agora todas as coisas devem ser consideradas orando plenamente primeiro. Buscai primeiro vós o reino de Deus e sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Eu estou positivamente seguro essa manhã que se homens e mulheres somente pudessem entrar na posição de onde suas almas, seus pensamentos, suas atitudes fossem perfeitas na vista de Deus, essa seria uma das mais poderosas igrejas que jamais tem existido. Por isso ele diz: me dê uma igreja, uma poderosa igreja. Está no livro de citações. Vigie somente uns quantos momentos no físico. No físico, ou seja, vai agora dar um exemplo aqui no físico. Agora, muitas vezes, temos por anos o que chamamos um detector de mentiras. Ele escreve detector de mentiras. Você pode colocar em seu pulso, colocar através da sua cabeça, e você pode colocar aí e tentar o melhor para fazer que uma mentira soe como uma verdade, e registrará negativo todo o tempo, porque o humano não foi feito para mentir. Eu preferiria ter um bêbado comigo do que qualquer dia do que um mentiroso. Veja, um mentiroso, e seu corpo não foi feito para mentir. Não importa quão pecaminoso você for, ainda é um filho caído de Deus. A pessoa mais pecadora que há nessa cidade, Deus não quis que você fosse um pecador. Ele quis que você fosse um filho ou uma filha dele. Você está feito pelo seu próprio caráter, mas o pecado, ele causou a você isso. E não importa quanto você tente personificar e tentar fazer uma mentira, fazer correta, parecer correta, ele é um instrumento científico que prova que está errado. Você pode dizer com toda a inocência que você quiser, mas ainda registrará negativo, porque há um subconsciente no fundo do ser humano, e esse subconsciente conhece a verdade. Ele escreve o detector de mentiras, subconsciência. E não importa o que você estiver dizendo aqui fora, esse subconsciente sabe que é uma mentira, e isso registrará do subconsciente. Por isso, se um homem ou uma mulher pode fazer que seus pensamentos e seus testemunhos e suas vidas que se alinhem tanto com Deus, amém, até o grau que o canal do Espírito Santo seja perfeitamente um com Deus, a pessoa com Deus, o que aconteceria se o homem e a mulher conseguissem se alinhar com a liberdade do seu coração, com a fé do mais profundo? Reticências. Muitas pessoas vêm ao altar para que ore por eles. Eles têm fé intelectual. Ele escreve fé intelectual. Eles confessam seus pecados e se unem a uma igreja por fé intelectual. Eles creem somente. Eles creem porque ouviram. Eles creem porque eles conhecem que é a melhor política. Mas isso não é o que Deus olha. Ele não olha sua fé intelectual. Ele olha com o coração. Ele olha o coração onde? No interior. Deus, reticências. E quando vem do coração, as coisas são possíveis, então. Sua confissão se encontra com sua vida. Sua vida fala tão forte como sua confissão. Mas quando sua confissão diz uma coisa e sua vida vive outra, há algo mal em algum lugar. Isso é porque você tem uma fé intelectual.
e não uma fé desde o seu coração ou do seu coração. E isso mostra, isso fora. Aqui é um conhecimento de Deus, mas dentro, aqui, há um demônio de dúvida. Eu creio em cura divina, mas não é para mim, vê? Pode ser assim, mas eu não creio. Captam? Por fora você diz sim, por dentro sua consciência diz não. Essa mesma coisa científica provará que isso é correto, provando. Agora continua dizendo aqui. Diz agora, estou na mensagem de uma total liberação. Agora esse é o tipo de pessoa que Deus ordenou para tomar a terra. Moisés estava completo. Ele era um homem que não se comprometia. Se haviam agitações e barulhos e assim sucessivamente. Ele não se comprometia. Isso é o que Deus quer agora de nós. Faraó queria chegar a um acordo. Disse, Moisés, podem ir, mas deixem seus filhos para trás. Ou deixem aqui seu gado. Essa é a maneira que o diabo quer que os cristãos venham. E estará bem que você se una a uma igreja, mas jamais perdoe a fulano. Ou seja, venha, se una comigo, mas não perdoe fulano de tal. Estará bem se você pode trazer seu reticências. Se você pode ir, ele está dizendo à pessoa, para que se una à igreja, você não tem que parar de fumar, de beber, de mentir, de roubar. Sua mania de criticar, de murmurar. Você não precisa deixar isso, somente se una à igreja. Mas Moisés não se comprometia, não cedia. Ele queria uma total liberação. Disse, não deixaremos nada para trás. Levaremos tudo que nos pertence quando formos adorar ao Senhor. Essa é a maneira que a igreja deve ser. Tomaremos justiça, tomaremos santidade, tomaremos o Espírito, tomaremos um grupo unido, não deixaremos nada para trás, tomaremos tudo, levaremos tudo, não deixaremos uma isca para trás, você sabe. E pessoas podem orar em tal forma, até que o diabo tem que ceder. Assim foi que Moisés fez e seu grupo. Eles chegaram lá e se submeteram sob o sangue. Você notou? Até que eles não entraram, não se submeteram sob o sangue, não havia total liberação. Moisés mesmo, ele estava unido com Deus, mas Israel não estava. Eles ainda estavam com pecado. E eles murmuraram contra Moisés. E eles disseram, por quê? Por que fazes isto? Você traz mais problemas sobre nós. Porque o faraó duplicou sua quantidade de tijolos e assim sucessivamente. Esse era Moisés. E ele estava completamente nas mãos de Deus. Totalmente libertado. Totalmente libertado de pastorear ovelhas ou pastorear o rebanho de Deus. Ele estava totalmente libertado. Ele mesmo, mas o povo não estava livre, porque ainda havia murmuração entre eles. Uma noite, quando Deus ordenou que um cordeiro devia ser morto, tipo de Cristo, e o sangue era submerso em isopo, empapado em isopo, o qual é simples ervas comuns, humildes, e colocada sobre o batente das portas e nos postes. E isso foi quando Israel veio ser completamente libertado, sem nenhuma isca deixada para trás. Agora, escute isso bem. Vejam. Tudo, diz, sem nenhuma isca deixada para trás. Tudo o que pertencia a eles foi libertado. Suas famílias, seus seres amados, seus queridos, e tudo foi libertado quando eles completamente vieram sob o sangue.
Agora não foi visto isso na visão da carpa. Vejam na página. Vamos a ver qué lugar fue de los lugares donde el hermano Branham relató. Vamos ver aqui dos lugares que o irmão Branham relatou. En el párrafo 98, 97, No parágrafo 97 e 98, é coladinho aí mesmo. Miren, no fue Vejam, não foi eso isso que vio él allí. que ele viu ali. Ahora ellos estaban allí. Agora eles estavam ali, sob La sangre que aplicaron en el dintel. o sangue que aplicaram no batente nos umbrais. Ellos estaban mirando Eles estavam olhando el propiciatorio. o Y le dio propiciatório libertad e deu liberdade, não somente para eles, para os seus familiares. todo lo que le pertenecía a ellos fue libertado. Tudo que pertencia a eles foi libertado, suas famílias, seus Y todo fue queridos. libertado cuando ellos E tudo foi libertado quando eles completamente vieram sob o sangue. el libro de citas, Agora vejam aqui no livro de citações, no parágrafo en 98, una partecita, numa dice que partezinha, estaba parado disse: eu estava em pé, en el aire, no ar, en una carpa grandiosa que jamás he visto. numa en mi vida. carpa grandiosa que jamais vi na minha vida. Eu estava sob as pessoas, com a plataforma embaixo de mim. Eu apenas tinha terminado de pregar e tinha feito o chamamento ao altar. Ali havia centenas e centenas de pessoas em pés com suas mãos levantadas no ar, chorando. E no outro lugar, em outro lugar, diz: recebendo o Senhor. Vejam, isso mesmo ocorreu aos filhos da irmã Hattright. Vieram chorando aos pés do irmão Branham. Agora tudo isso é o que estará ocorrendo nesse tempo com a liberação dos escolhidos de Deus, mas também dos nossos familiares, o qual os reclamamos. Continua dizendo, nosso irmão Branham, isso é quando a igreja será completamente libertada. E escreve total, e escreve Romanos 8,14. E aí fala da liberação dos filhos de Deus, da manifestação dos filhos de Deus. Quando tudo vem sob o sangue, quando os seus pecados passam sob o sangue, quando o seu fumar, quando o seu apossar, quando o seu engano, quando o seu roubar, quando o seu mentir, quando tudo é trazido sob o sangue, então haverá total liberação. Se você fez mal com alguém, corrija. Você não pode trazer isso sob o sangue, não permanecerá. Você não pode trazer. Algo não te deixa fazer. Quando você é completamente e totalmente trazido sob o sangue, haverá total liberação. Então você terá uma liberdade como você nunca conheceu antes. Quando tudo é trazido sob o sangue, trazido a obediência ao reino de Deus, então haverá uma verdadeira liberação. E desenha uma estrela de Davi. Jesus era completamente, totalmente homem. Ele podia chorar como homem, ele podia comer como homem, ele podia cansar como homem. Ele era completamente e totalmente homem em ser físico e em seu espírito. Ele era completamente e totalmente Deus. Assim que ele sujeitou sua carne ao espírito que estava nele. Vê você? Ele foi tentado em todas as maneiras como nós. Ele era um homem, não um anjo. Ele era um homem.
Ele tinha desejos e tentações, como nós. A Bíblia diz que ele as tinha. Ele era um homem, não um anjo, livre de tentação. Hebreus 1 diz que ele foi, Hebreus 1:4, diz que ele foi feito menor que os anjos. Ele era homem, completamente homem, que Deus tomou completamente um homem para trazer uma liberação total e o encheu com seu Espírito. Recordem que a liberação do reino das trevas, de todo aquele que recebeu o Senhor em sua primeira vinda, obteve a liberação e obteve assim o corpo teofânico da sexta dimensão. E essa foram as primícias. E obteve ali essa liberação. E para obter a liberação total do corpo corruptível temporário, se requer crer no cumprimento da segunda vinda do Senhor. Para obter essa liberação. Segunda. Ou seja, obter assim a plenitude. E ele o levou com seu Espírito, o Espírito Santo estava nele sem medida. Ele foi tentado como nós, e ele foi completamente Deus. Ele provou quando ele o ressuscitou dentre os mortos, quando ele deteve a natureza, os mares enfurecidos e os ventos tempestuosos, quando ele falou às árvores, e assim sucessivamente. Eles o obedeciam. Ele era Deus por dentro. Agora, recordem que isso estará sendo manifestado também sob o cumprimento do sexto selo, que são os ministérios de Moisés e de Elias. E ele podia ter sido homem, pelo qual ele era um homem, mas ele totalmente e completamente se libertou como homem, nas mãos de Deus, para o serviço de Deus. E ele é nosso exemplo. Nós somos homens e mulheres. Também somos cristãos. Se ele é nosso exemplo, rendamos completamente nas mãos do Espírito Santo para que possamos ser súditos do reino de Deus. Ele era totalmente homem. Ele era totalmente Deus. Mas ele rendeu suas partes naturais e suas partes físicas e seu próprio pensamento e sua própria vontade e seus próprios cuidados, e eu faço somente o que ao Pai agrada. Aí está você, totalmente liberado dos seres humanos. Os sacerdotes vieram a ele, homens importantes, e disseram: Rabi fulano de tal, e tentaram suborná-lo em suas aflições e denominações, mas ele foi totalmente livre porque confiou em Deus. Não disse assim o salmista: o libertarei porque ele confiou em mim completamente? Vê? Eu libertarei o meu amado dos cachorros porque ele confiou em mim. E desenha uma estrela de Davi. Algum dia, quando chegarmos ao final da jornada da vida, eu quero para mim. Eu sei que tu quer para ti. Eu sei que eu quero que ele diga: eu libertarei da boca da morte, porque ele confiou em mim. Eu libertarei do sepulcro na manhã de ressurreição. Totalmente o libertarei, tanto alma, corpo e espírito, porque ele confiou em mim. Todas as obras de Jesus foram completadas. Tudo estava completo, total, libertado. Ele totalmente libertou o leproso da lepra. Ele totalmente libertou a mulher do fluxo, com o fluxo de sangue do seu fluxo. Ele totalmente libertou o mundo de pecado quando ele morreu no dia do pacto. Escreve dia do pacto. Ele totalmente libertou todo o pecado. Ele libertou a igreja. Assim que não há necessidade para nós viver como pessoas desamparadas. Não há necessidade para nós vivermos num estado de derrota, porque ele derrotou o diabo e tomou todos os seus principados e poderes e submeteu-os sob seus pés.
E eles não têm direito legal para governar sobre você. Somos cristãos, cheios do Espírito Santo. Não temos que ter o diabo nos sujeitando. Cristo nos libertou. Total liberação. Nos libertou do mal. Libertou do pecado. Libertou dos hábitos. Nos libertou de falar. Libertou de abusar vilmente. Nos libertou de todas as coisas. Todo tipo. De todas as obscenidades. Ele totalmente nos libertou e nos colocou em suas mãos santas uma completa e total liberação. E aqui é onde eu cheguei até a 22 dessa mensagem. E na página 23, ele, quando está orando ali, diz: amado Deus, tu não tomas coisas a não ser que sejam totalmente libertadas. Não poderias receber um sacrifício com uma mancha. Tu não receberás a oração de uma pessoa cuja vida há pecado nessa pessoa. E aí ele escreve: se há pecado na pessoa, Deus não recebe suas orações. Agora já aqui, para terminar de ler essa partezinha aqui que estávamos lendo da mensagem Princípio da Criação, diz: haverá um quarto pequeno, o qual já está assinalado na visão da carpa. Portanto, em algum lugar, e não pode ser onde se cumpriu a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, porque o Espírito Santo já se foi desses lugares. É preciso localizar onde o Espírito Santo se foi, porque aí vai estar o ministério que Deus vai usar para o cumprimento dessa visão. E aí vai se cumprir tudo o que está prometido, porque é um programa, um projeto divino. Na mensagem que ele pregou em Jalapa, Veracruz, México, uma saudação que ele deu ali 25 de março de 2009, diz, falando desse lugar, do quartinho há uma parte onde ele diz, quando pergunta, está falando da cura, das curas que estão sendo efetuadas ali, diz, e não será um espetáculo público a parte de curas e milagres que sejam feitos neste lugar. Somente verão que entrarão pessoas com problemas de saúde, e por outra porta verão que sairão bem. E os entrevistarão e darão testemunho, e perguntarão, o que aconteceu lá? Não sei o que aconteceu. Não pude saber o que aconteceu. Mas uma coisa sim poderão dizer. Mas eu sim sei que antes era manco, ou antes era cego, e agora vejo. Como disse o jovem, uma coisa somente sei, que antes tinha aquele problema e agora não tenho. Somente ao passar por ali. Que mistério há ali? Não digo, já algum dia verão. Não digo, já algum dia verão, porque diz que será algo muito privado. E vejo que vai se cumprir aí. O que disse Cristo, quando orares, entra em tua câmara secreta e ore a teu Pai Celestial, o qual te vê, e Ele te recompensará em público. Agora vejam como eu disse, já para esse tempo a igreja está preparada para receber essa grande visita no cumprimento da ressurreição. Quando orares, entre em tua câmara secreta e ores a teu Pai Celestial que te vê,
e ele te recompensará em público, o qual te vê e te ouve, e ele vai te recompensar em público. Vejam, e tudo isso, vejam, será então um lugar já destinado para uma pessoa. E essa é, aqui diz, vai ser, e essa vai ser sua câmara secreta, ou seu escritório, para assim estar estudando e orando pelos doentes. Isso será dessa forma. Ou seja, que se estaria usando para estudar. E depois, já verão a parte que corresponde depois do ensinamento. Isso virá mais adiante. Porque vejam aqui, mais adiante diz. Já leremos, depois para não tomar mais tempo diz. Vejam aqui. Diz, mas os que estarão braço a braço com o programa divino, serão abençoados e serão reconhecidos como os filhos e filhas de Deus que serão preparados para serem transformados e raptados, para irem à ceia das bodas do Cordeiro. Estamos no tempo correspondente ao último dia, ou seja, ao último milênio ou sétimo milênio. É nesse sétimo milênio que todas essas promessas serão cumpridas. Portanto, a igreja tem que subir da sétima era a outra etapa da igreja, que é a era de ouro da igreja, a era da pedra angular. E assim como houve um território para cada era, onde surgia a era, e daí se estendia a outras nações, haverá um território onde surge, onde tem que surgir a era de ouro da igreja, a era da pedra angular. E daí se estender a outras nações. Estão escritos no céu os nomes de todos os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, que é o livro selado com 7 selos, que Cristo toma em Apocalipse capítulo 5, o abre em Apocalipse 6 a 8, e depois em Apocalipse 10 o traz à terra aberto e o entrega a um homem. Lá, o entregou a João Apóstolo, o qual representa a igreja e seu mensageiro. Portanto, em alguma etapa da igreja, a etapa da era da pedra angular, aí Cristo trará e entregará a sua igreja na forma que ele está acostumado a fazê-lo, como a mensagem de cada era trouxe e entregou ao mensageiro. E o mensageiro o entregou à igreja. Porque não fará nada o Senhor sem que revele seus segredos a seus servos e seus profetas. E o conteúdo desses trovões é o maior segredo. Portanto, vai fazer da mesma forma. E haverá um povo que escutará, crerá e receberá essa palavra revelada para este tempo final. Portanto, primeiro, que veremos no cumprimento da visão da carpa, será a palavra sendo revelada. E Deus mais adiante respaldará com sinais e maravilhas essa palavra que estará sendo revelada. Isso eu digo, para que saibam que primeiro tem que vir a palavra ser falada, ser revelada, e depois é que virão os sinais que foram vistos. E, mais claro, aí o falou nosso irmão William. E tudo isso é, assim diz o Senhor. Tudo isso é palavra que está se cumprindo neste tempo final. Bom, vamos nos colocar em pé e vamos já estar preparados para receber este tema que temos para hoje, o mistério das dimensões.
o mistério das dimensões. Deixamos assim imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.